Jesus está aqui. Te convido a ficar de pé mais uma vez comigo, para a leitura da palavra. E que acabamos de nos assentar, né? Mas vamos ficar de pé, numa posição de prontidão. Vamos ler o capítulo 13 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Oremos. Deus de amor, bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor preparou esta noite para o louvor da tua glória e para estarmos juntos aqui. Somos fruto do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, e precisamos muito nesta noite aprender de ti. Ensina-nos, Senhor, mostra-nos como viver, mostra-nos, Senhor, como nos relacionar, ó Deus, uns com os outros. Livra-nos, Senhor, ó Deus, do engano deste mundo, das práticas, Senhor, ó Deus, que são detestáveis a ti e que aprendemos, ó Senhor, desde pequenos. Transforma o nosso coração, Pai, que possamos, ó Deus, nessa noite ouvir a tua voz e colocar em prática, Senhor, ó Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar-se. Primeira coisa que quero explicar aos irmãos esta noite é sobre o que vamos fazer daqui a pouco. Jesus, quando falou: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, não quer dizer que a gente tem que lavar os pés fisicamente uns dos outros. O que nós vamos fazer esta noite é apenas uma dramatização daquilo que aprendemos com Cristo. É como a fisicalidade quando nos curvamos diante de Deus em oração. Alguma regra bíblica diz que você tem que se ajoelhar para orar? Não. Que você tem que colocar a boca no pó, como dizem nossos irmãos assembleanos? Não. Mas nós vemos homens de Deus se dobrando diante do Senhor para falar com Ele? Sim. Nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, e quando nós nos dobramos para orar,
nós fazemos isto, é um gesto que significa: Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu preciso de Ti, eu suplico por Ti, eu me dobro diante da Tua glória. Então o que nós vamos fazer hoje, irmãos, é uma expressão daquilo que o Senhor nos ensinou nesse gesto que Ele fez com os seus discípulos, e que nós possamos, no poder do Espírito Santo, aprender dele nessa noite, amém? Quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro que os discípulos de Jesus, eles estavam disputando entre si prestígio e proeminência. Senhor, quem vai se assentar à tua direita? Quem vai ser mais importante de nós? Quem o Senhor vai botar à direita e à esquerda do lado do teu trono, quando o Senhor se assentar no teu trono? Eles estavam buscando prestígio, seres humanos como nós. Nós também gostamos de prestígio, nós gostamos de ser destacados, nós gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? E os discípulos eram assim, e os discípulos estavam buscando então essa proeminência, e Jesus confronta esses discípulos, mostrando que o reino de Deus, a pirâmide é invertida. A pirâmide social, os mais humildes, os últimos serão os primeiros serão os últimos, os líderes são os mais servos, e os servos são aqueles que têm destaque no reino. E irmãos, Jesus, ele sabia que ele estava caminhando para a cruz, mas ele aproveitou cada instante para nos ensinar, para ensinar aos seus discípulos, para deixar marcas para nós. Jesus confronta então os seus discípulos, ele pega a toalha, coloca na cintura, imagino eu que ele tenha tirado sua capa, pega uma toalha, colocado na cintura, colocou água dentro da bacia. E o que isso significa, essa toalha, essa bacia? Significa que Jesus agora está tomando sobre si a posição do servo menor de uma casa naquela época, que ele está se humilhando, ou se colocando no lugar do servo mais raso na estrutura de serviço de uma casa, o mais humilde entre todos. Jesus ia lavar os pés empoeirados dos discípulos, ou vocês acham que eles andavam em ruas, calçadas, asfaltadas? Tinha poeira, irmãos, andavam no meio do deserto, muita poeira, e segundo o texto, eles já tinham tomado banho, porque Jesus diz: Pedro, você já se banhou, você não precisa tomar um banho inteiro, mas os pés empoeirados. Quem entre os seres humanos gosta de lavar pés, irmãos? Vamos ser sinceros, ninguém gosta de lavar pés, tanto é que era um serviço delegado para uma pessoa menos importante, dentro da casa ou dentro da estrutura de serviço. E o Senhor Jesus está mostrando o seguinte, que Ele veio servir, e que aquele que o ama, tem que amar servir também, e que aquele que o ama, tem que diminuir como Ele diminuiu, e que aquele que segue os seus passos, não vai ter proeminência e destaque, vai na verdade se quebrantar, se humilhar. Irmãos, isso é muito duro para a gente, porque desde que nós nascemos, nós estamos imersos numa cultura que diz para você se projetar à frente dos outros, para você tomar a frente, para você ser o destaque. Hoje o que importa é quantos seguidores você tem, e se seus vídeos fazem sucesso. E eu vou ser sincero para os irmãos, que quando nós começamos a fazer as lives na igreja, durante a pandemia, em algum momento eu falei, teve tantas visualizações, aí o YouTube ainda manda uma mensagem, Igreja Cristã Nova Vida, você teve não sei quantas visualizações, e eu falei, nós estamos crescendo em número de visualizações,
E aí eu comecei a vir a primeira, a segunda vez, eu falei, que bobagem, meu Deus. Por que eu estou perguntando, me importando com o número de visualizações? É porque eu quero tua glória? E no fundo do meu coração eu tive que responder, não. Eu quero saber como que a gente está indo, como que a igreja está indo. Isso é natural, é da nossa humanidade. E Jesus aqui, Ele nos ensina que nós devemos, na verdade, esmagar a nossa carne, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Sendo Jesus o Senhor e o Mestre, Ele voluntariamente fez o trabalho de um escravo. Ele não era escravo, mas Ele se colocou no lugar de um escravo. Ele era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o mesmo Deus. E quando nós nos reunimos no Seu nome, diz que Ele se manifesta presente no meio de pessoas como nós, pecadores, limitados, infiéis. Por quê? Porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é um servo sofredor. Aquele que tem mais honra se torna um servo de todos. Jesus nos ensina isso. Você quer ser abençoado com um galardão, um grande galardão nos céus? Seja humilde. Se quebranta diante de Deus, se quebranta diante do seu irmão. Para de dar carteirada no irmão, né? Tem crente que dá carteirada. Quando eu e a Fatinha éramos jovens, tinha um diácono tão severo na igreja, que a gente criou, não sei se isso já existia em outra igreja, mas eu lembro bem que a gente falava, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ele falava assim, eu sou diácono, você é membro. E eu me sentia, meu Deus, eu não sou nada mesmo. E Jesus ensina exatamente o oposto. Ele nos ensina a nos quebrantarmos, porque Ele vai nos exaltar. A humildade, irmãos, é o caminho para a glória. Jesus, Ele veio em forma humana, já se humilhando. Ele nasceu entre animais, né? Numa manjedoura, junto com animais, se humilhando. Ele cresceu no meio de nós, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, se submeteu a precisar dos cuidados de sua mãe, de seu pai. Ele se entregou por nós, Ele foi humilhado, chamaram Jesus de pai dos demônios. Você sabe, tem ideia do que é isso? Às vezes alguém desfere uma palavra contra você e você se ofende tanto. Imagina o Deus Todo-Poderoso, santo, 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 ouvir de homens, pecadores, sujos, imundos, chamá-los de pai dos demônios, de líder dos demônios. Ele podia exterminar a raça humana toda naquele momento, mas Ele ouve isso e se submete a esse sofrimento, a essa humilhação, vai até a cruz, e diz aqui a palavra, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe por que Jesus se humilhou tanto? Por amor a mim e a você. Porque era necessário que Ele sofresse, para que nós tivéssemos vida, perdão dos nossos pecados. Irmãos, temos que nos lembrar disso. Nosso mestre é humilde. Eu quero ser como Jesus é. Como Jesus é. Os humildes, diz a palavra do Senhor, serão exaltados. Mas o que vai haver com os soberbos? O que vai acontecer? Os soberbos serão humilhados. O Senhor, Ele diz, olha, quando você chegar num jantar, não procura um lugar de destaque, vai para um lugar mais humilde. Ele nos ensina o tempo todo a abdicarmos da intenção de sermos destaque em alguma coisa,
que nós possamos diminuir e Cristo crescer em nós. A igreja, infelizmente, está se desviando completamente disso. Nós vivemos na geração da igreja que é da moda, a igreja associada ao poder, a igreja midiática, a igreja famosa, pregadores famosos, cantores gospel famosos que cobram para um dia cantar numa igreja 70, 80 mil reais. E o nosso Senhor coloca uma toalha, um pano na cintura, coloca água numa bacia, se dobra diante dos seus discípulos e lava os pés deles, ensinando a eles o caminho para a glória, o caminho para glorificar a Deus, o caminho para você honrar o Senhor é você diminuir, é você ser humilde. As bem-aventuranças todas falam sobre isso. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso é, aqueles que anseiam, que desejam por Deus, que necessitam de Deus, que vêm, que são pobres e precisam do Senhor. Diz mais: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Veja que não tem nenhuma bem-aventurança para os arrogantes, para os prepotentes, para os que vivem tentando, conseguir algum destaque. Que Cristo seja o destaque em nossa vida, que o perfume de Jesus seja exalado na vida de cada um de nós. Irmãos, é um desafio isso, viver isto é um desafio. Todo o tempo nós somos ensinados o contrário disso, todo o tempo. Nossos pais falaram: não seja bobo, não deixa ninguém pisar em você, não é verdade? Meu pai ainda dizia: se baterem em você, bate também, e se você chegar apanhado em casa, eu te dou uma coça. E não ajuda teus amigos não, porque você vai fazer o vestibular. Para de ser bobo nesse grupo de estudo, para de ajudar os teus amigos, eles vão concorrer com você, você tem que passar à frente deles. Nós vivemos neste mundo e todo o tempo nós aprendemos isso. Você tem que ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida, hein, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Jesus era alguém para os homens? Ele não. Na sociedade da época, Jesus foi caçado, preso, e foi morto como um maldito. Para os homens da época, ele era um sinônimo de fracasso, mas para Deus, era o Cordeiro Santo, seu Filho, que veio resgatar a mim e a você. Era o Cordeiro Santo de Deus, o Santo dos Santos, entregue para nos salvar. E o Senhor nos ensina a diminuirmos, para que Ele seja exaltado. Aos humildes de espírito pertence o reino de Deus. Jesus não entrou no mundo pisando em tapete vermelho, hein, irmãos? Então não dá para a gente conciliar a teologia da prosperidade com esse evangelho, é inconciliável. Não dá para harmonizar isso, não dá para harmonizar a teologia bíblica
com a teologia da prosperidade. Impossível. Ou você crê numa coisa ou crê noutra. Porque o reino de Deus deixa claro, Jesus deixa claro, igreja, amada, sigam os meus passos. Se eu, que sou o Senhor, lavei os pés de vocês que são os discípulos, façam assim, façam uns aos outros. O que Jesus estava falando? Sejam humildes uns com os outros. Certa vez eu dei esse exemplo aqui. Minha mãe, Dona Francisca, serva do Deus Altíssimo, a gente achava minha mãe muito boba. Minha mãe ajudava todo mundo, e tinha uns vizinhos meio que não queriam trabalhar, viviam de biscate, né? E aí chegavam lá, Dona Francisca, tem um café aí? Minha mãe dava café. E aí chegava um, pedia uma comida, minha mãe dava comida. E se ela tivesse dinheiro, ela dava presente. E eu falava, mãe, para de ser boba, mãe. E ela ajudava, e ajudava. E havia até pessoas que se aproveitavam. Minha mãe era uma lavadora de pés. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Aprender a lavar pés. A socorrer, a ajudar, sem querer nada em troca, simplesmente porque Jesus já fez isso por nós. Ele nos lavou com seu sangue. Ele se humilhou para nos salvar, e nós aprendemos com Ele a estender a mão, a olhar o teu semelhante, o teu próximo, o teu irmão, o teu colega de trabalho. E é difícil, porque a colega de trabalho é difícil, né, irmãos? A parente também, não tem, ou é só lá na minha família que tem uns parentes difíceis? Uns tios, uns primos, que você faz de tudo para você não encontrar com ele. Aí Jesus chega e Ele nos ensina, lava pés, perdoa, socorre, estende a mão, anda a segunda milha, entrega a tua capa. Nós aprendemos, principalmente nas últimas décadas, a sermos arrogantes. O evangelho da arrogância. Sou cabeça, não sou cauda, né? O evangelho dos arrogantes. Mas Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros. E o ensino dele aqui é focado principalmente em relação à igreja. E a igreja, irmãos, é maravilhosa. Eu louvo a Deus pela igreja. A ideia do Senhor de constituir a igreja é fantástica, é irretocável. Como eu preciso dos irmãos, como eu preciso da igreja para aprender do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para estudar as Escrituras, para ser abençoado, para abençoar, para exercer meu ministério, para ser ministrado. Se eu olhar para trás da minha vida e tirar a igreja, na verdade eu tenho quase nada. Sem a igreja, porque tudo que o Senhor fez em minha vida envolveu a obra de Deus, envolveu a igreja. Homens e mulheres de Deus, como me abençoaram, pastores, irmãos e irmãs. Então a igreja é fantástica, mas irmãos, a igreja também é um lugar perigoso. Por quê? Porque nós achamos que é todo mundo santo. Não é. Que é todo mundo bonzinho. Não é. E aí o que a gente faz? A gente começa a se armar. Inicialmente a gente vem desarmado. Aí o primeiro irmão te espeta. Aí você, opa, não gostei, não vou mais abrir essa guarda para esse irmão. Aí vem outro e te pisa no teu pé. Opa, não vou mais. Daqui a pouco vem outro, aí você fala assim, agora eu vou entrar na igreja, assistir meu culto, quando o pastor for dar a bênção final, eu saio, não quero mais papo com esse povo.
Mas a palavra do Senhor, ela não diz para você tomar esse caminho. Ela diz: olha, se humilha, lava os pés do teu irmão. Olha para ele como superior a você. Olha para ele. Jesus mesmo diz, e ele faz um convite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. A gente faz cara de humilde, né? Cara de humilde. Ô irmão, mas pisa no pé do irmão. Pisa no pé dele para você ver. Rapidamente aparece uma outra pessoa que você desconhece. Você, quem está aí? Sai dele em nome de Jesus. Mas não vai sair, sabe por quê? Porque é ele mesmo. Não é espírito maligno, nada. É a face dele que você não conhecia. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e lavou os pés de Judas. Meu Deus! Você lavaria os pés de alguém que te traiu? Você ajudaria, socorreria alguém que traiu você? Está disposto a seguir os passos de Jesus? É isso que o Senhor pede de nós. Deixa eu voltar aqui ao texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, então Jesus sabia que estava chegando a hora de padecer na cruz. E mesmo assim, ele aproveita aquele momento antes mesmo da ceia e ele aproveita para ensinar, continuar ensinando os seus discípulos. Diz mais: tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, outra coisa que nós aprendemos nesse texto: o Senhor te amou plenamente, perfeitamente. E por te amar, Ele resolveu nesse momento, já se aproximando o momento da sua crucificação, alguns dias antes, Ele resolveu te ensinar que para você ter a forma para entrar no céu, isso é, para você ter os traços de Cristo Jesus, é necessário você ser um lavador de pés, alguém que possa se humilhar, alguém que abra mão do seu título, dos seus destaques, para servir, mesmo aqueles que não são tão, que não têm tanta afinidade com você, que a gente serve, geralmente a gente escolhe um grupo, não é verdade? A gente escolhe um grupo de irmãos, a gente lida com, isso é natural, é do ser humano, mas você tem que abrir os seus olhos e ver, Senhor, quem está precisando? Quem precisa, Senhor, ó Deus, da minha ajuda, da minha oração, do meu servir? Se coloca à disposição do Senhor. Diz mais aqui: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus, ele tinha dúvida de quem ele era? Não, irmãos. Servir vai tirar de você sua identidade? Não, irmãos. Vai fazer com que você seja um tolo, um bobo? Não. Pode ser para o sistema desse mundo, mas no reino de Deus, você está fazendo aquilo que o teu Senhor te ensinou, servindo, honrando os outros, abençoando outros, não achando que você é superior, melhor do que ninguém, e você não vai perder a sua identidade por isso. E qual é a tua identidade? Se você no mundo corporativo perguntar a alguém: quem é fulano? É o engenheiro lá da plataforma tal. Vai falar o posto de serviço dele.
Se for numa repartição pública, né, vai dizer, é o chefe do setor tal, ou é o fiscal de tal lugar. Mas a nossa identidade não é a nossa profissão, nossa identidade principal é que nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, filhos de Deus. Você crê que você é filho de Deus? Cristo Jesus veio para transformar você, para fazer de você um filho amado de Deus Pai. Jesus, ele sabia quem ele era, que ele veio do Pai, que ele estava voltando para o Pai, e mesmo assim ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Então, quando você serve, quando você se quebranta, quando você até se humilha, você não está deixando de lado sua identidade. Na verdade, você está reforçando: eu sou o servo do Deus Altíssimo. Ele me chamou também para servir, para glorificá-lo, para glorificá-lo. Amém? Diz mais: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Muitos discípulos viram Jesus lavando os pés e falando, acharam estranho, né, irmãos? Devem ter achado estranho. Achado estranho aquilo. O que Jesus está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Mas tem aqui um discípulo que não tinha papa na língua, então ele chega e fala: Senhor, tu vai lavar meu pé? Não vai. O que seria mais fácil para Pedro? Lavar os pés de Jesus. Para ele era mais lógico, eu vou lavar os pés de Jesus. Porque o mestre tem que ser honrado, e Jesus está ensinando a ele: eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas eu te ensino que no reino de Deus, os maiores são os maiores servos, são aqueles que estão mais quebrantados, são aqueles que estão dispostos a diminuir para que o meu nome cresça neles. E aí Jesus tem essa conversa com Pedro, e Pedro então entende que precisa que Jesus lave os seus pés, e depois Jesus explica aos seus discípulos, no verso 13, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Está disposto, irmão? Não estou falando em lavar o pé aqui somente, não. Está disposto? Adiante de um irmão um pouco mais afrontoso, prepotente, você se quebrantar diante dele, falar: não, irmão, eu te sirvo, posso te servir. Certa vez nós estávamos numa reunião na igreja do Recreio, e não sei se era um café, um almoço, cada um levou alguma coisa, e teve um senhor que levou um chá, e aí a Fatinha pegou o chá e achou o chá delicioso. Ele estava do lado, ela não sabe, ela, que chá delicioso. Aí falou: eu sei o que tem. Aí ele: você não sabe mesmo. Você não sabe mesmo, são especiarias da Índia, minha filha. Minha filha. Ainda bem que eu não estava perto, que eu não sou. Irmãos, eu não estou nesse nível. Eu preciso aprender a lavar pés. Tenho aprendido, mas ainda tem muito para mim. Que bobagem. Não importa se a especiaria é da Índia ou não é, não humilha teu irmão, não pisa no teu irmão, é isso que Jesus está falando. Parem de pisar uns nos outros.
Vocês não vão entrar no reino dos céus pisando nos outros, vocês vão entrar no reino dos céus lavando os pés uns dos outros. Quando vocês se amarem uns aos outros, todo mundo vai perceber que vocês são meus. Olha, eu tenho percebido que as autoridades do nosso país estão muito... reconheceram que a igreja tem um poder de eleger ou de não eleger alguém. Mas não é esse reconhecimento que nós precisamos. Não é, irmãos. O reconhecimento que nós precisamos é o que a palavra de Deus diz. Se vocês amarem, porque a igreja não está sendo reconhecida como sendo do Senhor, está sendo reconhecido como um poder, como uma fatia da sociedade que é importante para quem quer chegar ao poder. Mas como que o Senhor quer que eu e você sejamos reconhecidos? Como aqueles que amam uns aos outros. E só é possível isso quando nós nos humilhamos, porque quando nós estamos muito cheios de nós mesmos, nós nem nos aproximamos, porque estamos tão cheios de nós mesmos, que não dá nem para baixar, não dá para se dobrar um diante do outro. Quando você quiser ensinar a palavra de Deus a alguém, não bata no peito e diga, eu fiz o curso tal. Diga para ele, olha, eu aprendi, eu posso compartilhar daquilo que o Senhor me ensinou. Quando você estiver servindo na igreja, não diga eu sou, diz, olha, o eu sou me enviou, eu não sou nada, mas eu sou servo dele. Amém, irmãos? Eu sei que você acha que seus filhos são melhores do que os filhos do teu irmão, que as tuas filhas são melhores do que as filhas do teu irmão, mas você tem que entender que não são pecadores e carecem da graça de Deus. Então quando você falar dos filhos do teu irmão, lembre-se disso, meu Deus, porque a gente acha que prepotência é só quando a gente chega e humilha alguém, você não é ninguém, não é isso não. Estava até conversando com Moisés, às vezes a gente pensa que pecado, eu estou vigilante, pecado de adultério, pecado, né, de fornicação, um pecado, né, de bebedice, mas às vezes tem coisas que você acha que é pequeno e está te separando de Deus, e às vezes nós achamos que somos humildes, fazemos cara de humilde, né, até falamos palavras humildes, mas o nosso coração é altivo. E aí nós olhamos, eu sou muito humilde, irmã, eu preciso realmente de ajuda e tal. Aí a irmã fala alguma coisa sobre os seus filhos, e na tua cabeça está assim, graças a Deus que os meus filhos não são assim, são bem melhores meus filhos. Irmãos, Jesus então pega e lava os pés dos discípulos e diz, assim como lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Jesus não lavou os pés dos fariseus. Jesus não lavou os pés dos chefes das sinagogas, mas ele quis ensinar aos seus discípulos que no corpo é importante a gente nos humilharmos uns diante dos outros, e nisso nós vamos glorificar a Deus. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Você é maior do que Jesus? Todos nós concordamos, né? Não somos. Então, irmãos, é esse o caminho. Quando você achar que você é alguém, vai orar e falar assim, Senhor, sem ti eu não sou nada, não sou melhor do que o meu irmão, não sou melhor do que a minha irmã. E quando nós estivermos certos disso, nós vamos parar de ter tantas brigas entre nós,
Sabe por quê? O que Tiago diz? Quais são a causa das guerras que há entre vocês? As paixões que guerreiam dentro dos seus corações. O orgulho, a vaidade, a prepotência. E Jesus está dizendo: larga isso, abre mão, se quebranta, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele foi manso e humilde de coração. Ele veio para servir ou para ser servido, irmãos? Para servir. O Rei da Glória, ele veio para servir, e nós dizemos que somos seus discípulos, seus seguidores, seus servos. Então vamos fazer isso de verdade, amém? Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar na obra de Deus, vamos trabalhar ao lado uns dos outros, vamos parar com esse negócio de que eu não trabalho com fulano, eu não vou ficar com fulano, não me põe junto dele. Para com isso em nome de Jesus. Teu irmão, se está aqui na igreja, se crê no Senhor Jesus, foi lavado no sangue do Senhor. Então anda com Ele e aprende a lavar os pés, porque assim o Senhor vai ser bendito em tua vida. E o Senhor tem por fim uma promessa para mim e para você. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha bem, felizes serão se vocês colocarem em prática. Não adianta saber que o Senhor, Ele ama os humildes, que os humildes herdarão a terra, que os humildes, sempre serão abençoados por Deus, que os pobres de espírito, vão receber o reino de Deus por herança. Não adianta saber somente. O Senhor diz: agora que vocês sabem, coloquem em prática. Aula prática, irmãos. Talvez ainda esta semana você tenha que passar por uma aula prática. O Espírito Santo vai te lembrar essa palavra. E aí você vai dizer: Senhor, eu vou lavar pés, eu vou me quebrantar, eu vou fazer a tua vontade. Eu aprendi de ti e eu vou colocar em prática. Amém? A igreja que é uma igreja transformadora, é uma igreja quebrantada, é uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que serve, é uma igreja que anda unida. Não é a igreja que tem poder político. A igreja que é usada por Deus para transformar vidas, cidades, países, nações inteiras, é a igreja que tem as marcas de Cristo. Que as marcas do Senhor Jesus estejam em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos começar este momento do lava-pés. Nós vamos colocar uma bacia com água, aqui à minha esquerda, à minha direita também, uma fila para os homens, uma fila para as mulheres. Você estiver preocupado: mas essa água, que alguém lavou o pé, eu vou lavar o meu pé também. Essa água tem um desinfetantezinho que não vai fazer mal a você, está numa dosagem bem baixa, mas também vai te dar segurança de você não pegar sujeira do pé do teu irmão, que até com isso a gente tem que se preocupar. Esse ato, irmãos, é um ato que nos leva a refletir. Eu fico pensando na grandeza do amor do nosso Deus e no ato que Ele fez neste texto que lemos em João 13. Como aquilo tocou o coração dos seus discípulos e ensinou a eles.
Quando você lavar o pé do teu irmão, eu sugiro que você diga para ele: irmão, nós somos um em Cristo. Fale o que você desejar para ele, mas lembre-se disso, nós somos um em Cristo Jesus. Lavar pés é poder contar um com o outro, é poder dizer: olha, mesmo que você um dia me machucar, eu me comprometo contigo em te perdoar. E se um dia você precisar de mim, eu me comprometo com você, eu vou me colocar ao teu lado. Não faça desse ato um ato vazio. Deixe o Espírito Santo tocar teu coração. Se há alguma decisão tua, não vou perdoar, não vou servir, não vou fazer. Chega de ser bobo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Porque Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, Ele nos ensinou que isso não é um papel de tolos, é um papel de servos amados de Deus Pai, daqueles que querem caminhar nas pegadas de Jesus. Então, quando você lava os pés do seu irmão, abençoa ele, diz: Senhor, abençoa o meu irmão, sara as suas feridas, Senhor, cura as suas dores, segura em suas mãos, ajuda-nos a caminhar juntos, porque hoje nós estamos lavando os pés uns dos outros, amanhã pode haver um conflito entre você e teu irmão, e o Espírito Santo vai te lembrar disso. Clama ao Senhor, Senhor, que nós possamos andar juntos um do outro, que o teu nome seja glorificado em nós, e eu sei que o Espírito Santo de Deus há de manifestar sua glória e poder no meio de nós. Antes de começar, eu fico pensando no Senhor dos Senhores, dobrado diante dos seus discípulos e lavando os pés empoeirados daqueles homens. Que amor é esse, irmãos? Jesus fez isso por mim e por você. Ele lavou os nossos pés. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas feridas. Ele tomou sobre si o nosso castigo. Ninguém desceu tão profundamente como Jesus. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui. Faz conforme a tua vontade, Senhor. Em meio, Senhor, ó Deus, a este ato simples, que tu possas mover o nosso coração, tu possas nos ensinar a sermos como tu és. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu sou tão prepotente, meu Deus. Eu te peço perdão, meu Deus, porque às vezes sou até violento, Senhor. Quando alguém, Senhor, ó Deus, me machuca minha família, meu Deus, é certo que nós podemos defender nossa família, mas tira do nosso coração, Senhor, a prepotência, a arrogância, a violência, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa, Senhor, nossa altivez. Perdoa-nos, ó Deus, porque achamos mesmo, Senhor, que somos melhores. Mas nessa noite nós aprendemos que nós não somos, Senhor. Nós somos fruto da tua graça. Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse a tua graça em nossa vida, Senhor, nós estaríamos condenados ao inferno, Senhor, ó Deus, cativos deste mundo e dos demônios. Mas o Senhor nos tirou, Senhor, ó Deus, de um lamaçal. Tu nos tiraste de um lamaçal
cheirávamos mal diante de Ti, éramos inimigos Teus, mas o Senhor nos amou, e diz aqui, nos amou até o fim, nos amou perfeitamente, intensamente, a ponto, Senhor, ó Deus, de poucos instantes, poucos dias antes da Tua crucificação, o Senhor aproveitar aquele momento para nos deixar, Senhor, ó Deus, esta aula gloriosa de como é ser cidadão do reino de Deus, que é nos quebrantarmos, Senhor, e aí Tu nos exaltarás. Então fica aqui conosco, Senhor, e age no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Podem tirar os calçados, façam uma fila aqui, os homens aqui à minha direita, as mulheres aqui à minha esquerda. Eu e Fatinha lavamos os pés primeiro de alguém, e aí ficamos por último. Vamos assim? Igreja amada, os avivamentos, eles começaram no meio de congregações de corações humildes e quebrantados, pessoas chorando pelos seus pecados, pedindo perdão umas às outras, clamando ao Senhor. E eu tenho visto as gotas da chuva que vai chegar. Eu creio que o Senhor vai nos avivar. Eu creio que o Senhor vai transbordar em nós a sua unção de tal maneira que nós vamos saltar de alegria na presença do Rei. Vamos também chorar e lamentar os nossos pecados diante da presença do Rei. Vamos ser cheios de tal maneira que os jovens terão visões, que os anciãos sonharão, que nós veremos milagres, sinais e maravilhas no meio de nós. Aquilo que nós temos visto ainda, o Senhor fará mais. Vamos clamar por isso, igreja. Vamos clamar ao Senhor, pedir: Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. E o caminho é esse, é o caminho do quebrantamento, é o caminho de lavar pés uns dos outros e de reconhecermos que nada somos sem o Senhor, e que Ele é tudo em nós, Ele é tudo em nós. Amém, queridos? Eu sei que o Senhor fez coisas especiais hoje no meio de nós. Então guarda isso no teu coração e vamos praticar isso, não apenas nesse gesto dramático de lavarmos os pés uns dos outros, mas de andarmos juntos, pagarmos o preço para que o vínculo da paz permaneça entre nós. Amém? Vamos orar. Deus querido, bendito seja o Teu nome santo, Senhor. Obrigado por essa noite tão especial, um gesto tão simples e tão cheio de significado, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, ó Senhor, pela Tua presença neste lugar. Meu coração, Senhor, se enche de alegria, porque eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás se movendo no meio de nós. Eu sei que foi o Senhor que nos uniu. Eu sei, ó Deus, que há uma batalha, Senhor, que tenta sempre nos separar, que tenta colocar, Senhor, ó Deus, cunhas, Senhor, de separação entre nós. Mas, ó Deus, nossos inimigos jamais prevalecerão, porque foi o Teu sangue que nos uniu. O Teu sangue nos uniu e nos tornou família de Deus. Nós não queremos nos parecer, Pai, com nenhuma outra instituição dessa terra. Nós queremos, Senhor, simplesmente ser a Tua igreja, o Teu povo, reconhecidos, Senhor, ó Deus, não, Senhor, ó Deus, pela beleza, Senhor, ó Deus, do templo, não reconhecidos, Senhor, ó Deus, pela nossa música, oh, Senhor, ó Deus, mas reconhecido pelo Teu amor, Jesus. Que o Teu amor transborde em nós,
que o teu amor transborde no nosso coração, que nós possamos amar como o Senhor nos amou, nós possamos, ó Deus, amar, ó Deus, tão intensamente, Senhor, o nosso próximo, nosso irmão, como o Senhor nos amou. Amor profundo, intenso, poderoso é o teu amor, Senhor, que não procura nada em troca, que tudo crê, tudo suporta, Senhor, ó Deus. Oh Deus querido, faz isso em nós, Senhor. Obrigado por essa noite, pela tua mão estendida sobre nós, pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, e por nos falar, Senhor, ó Deus, através desse gesto e da tua palavra. Agora, Senhor, grava, Senhor, ó Deus, o nosso coração, grava no nosso coração, Senhor, esta cena, Senhor, do Senhor do universo, dobrado diante dos seus discípulos, e lavando os pés daqueles homens, pecadores como nós. Grava, Senhor, a tua palavra, Senhor, que nos diz: assim como lhes fiz, façam uns aos outros. Se vocês colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam, vocês serão felizes, felizes serão vocês que colocarem isso em prática. Oh Deus querido, que possamos glorificar o teu nome, vivendo, Senhor, oh Deus, conforme a tua vontade. Somos sim, Senhor, lavadores de pés, com alegria, Senhor, corações quebrantados. Nenhum de nós, Senhor, tem destaque por si mesmo aqui. Todos nós fomos chamados para lavar pés, Senhor. Agora, Senhor, se temos terminado este culto, Pai, leva-nos em paz, debaixo da tua guarda, de tua proteção, cheios da tua presença, com corações, ó Deus, quebrantados, com corações, ó Deus, cheios do teu amor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus, em toda a sua glória, resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aleluia. Todo louvor ao Senhor, toda glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, são 9h30. Aqueles que não têm carona, contem aí com os irmãos que estão de carro. Vamos ajudar uns aos outros para chegarmos em casa. Bom retorno para casa. Antes de sair, abençoa teu irmão que está aí do teu lado, abençoa ele. Deus te abençoe. Hugo, Raquel,